Vamos dar sequência ao estudo das propriedades dos radicais. Então, no primeiro momento, nós vamos acompanhar aqui dois exemplos em que eles vão ser resolvidos de duas formas diferentes e a partir disso nós vamos tirar a conclusão que vai nos levar à quinta propriedade dos radicais. Então, vamos aqui à primeira situação. Então, na primeira situação, eu tenho a raiz cúbica de 1000/8. Então, eu vou resolver aqui de duas formas esta mesma operação. Então, a primeira forma, eu vou primeiramente simplificar a fração aqui, que nada mais é do que uma divisão. Eu estou dividindo 1000 em 8 partes iguais. Então, eu vou simplificar essa fração primeiramente. Vou dividir o 1000 em 8 partes. 1000 dividido por 8 é igual a 125. E, em seguida, eu calculo a raiz cúbica de 125. Para calcular a raiz cúbica de 125, nós precisamos saber qual número que, elevado ao expoente 3, resulta em 125. Então, a gente vai indo por tentativas. Eu começo pelo 1. 1 ao cubo é igual a 1, então não é. 2 ao cubo, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, então também não é o 2. Vou por 3. 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3, 27, não é o 3. Vou tentar pelo 4. 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4, 64, também não é o 4. Vamos tentar pelo 5. 5 vezes 5 é 25, e 25 vezes 5 resulta em 125. Então, o número que elevado ao expoente 3 resulta em 125 é o 5. Então, a raiz cúbica de 125 é 5. Essa é a primeira maneira. Vamos agora resolver a mesma expressão, só que de outra forma. Vamos ver aqui qual será essa outra forma. Então, uma outra maneira de resolver seria calcular, primeiramente, as raízes. A gente não efetua a divisão de início, a gente apenas calcula as raízes do numerador, que é o 1000. Aí, mantemos o traço aqui da fração e calculamos a raiz cúbica do 8, que é o denominador desta fração. Então, a raiz cúbica de 1000 é igual a 10, porque 10 elevado ao cubo é 1000. 10 vezes 10 é 100. 100 vezes 10 é 1000. E a raiz cúbica de 8 é igual a 2. A gente já tinha descoberto isso antes, ó. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Então, a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Aí, agora que eu resolvi as raízes, eu efetuo aqui a divisão do 10 pelo 2 para simplificar esta fração. 10 dividido por 2 é igual a 5 também. Então, vocês podem estar observando que, apesar de a gente ter resolvido de maneiras diferentes, o resultado chegou no mesmo. Então, para que eu preciso saber disso? Porque, em algumas situações, vai ser mais fácil efetuar a divisão primeiro. Em outra situação, vai ser mais fácil calcular as raízes primeiro. Então, a gente tem que saber que a gente pode fazer de uma forma ou de outra, que as duas são corretas, para quando a gente for resolver alguma situação dessa, eu escolher a melhor maneira, a maneira que eu acho que é mais fácil para mim, para eu conseguir resolver. Vamos para o exemplo B. No exemplo B, aqui eu tenho a raiz quadrada de 64 dividido pelo 16. Então, aqui nós também vamos resolver de duas formas diferentes. Então, primeiramente, nós vamos efetuar aqui a divisão dos números que se encontram no radicando. Vou dividir o 64 pelo 16. Então, mantemos o símbolo da raiz quadrada. E 64 dividido por 16 é igual a 4, porque 4 vezes 16 é 64. E agora, calculamos a raiz quadrada do 4, que é igual a 2, porque 2 vezes 2 é 4. Essa é a primeira maneira. Vamos resolver da outra forma.
A outra forma seria a seguinte, eu calcular a raiz quadrada do 64 e dividir pela raiz quadrada do 16. Então, primeiramente, aqui agora, nós vamos calcular as raízes. Então, a raiz quadrada do 64 é igual a 8, porque 8 vezes 8 é 64. E a raiz quadrada de 16 é igual a 4, porque 4 vezes 4 é igual a 16. E agora que eu efetuo a divisão, ó, 8 dividido por 4 é igual a 2. Então, com isso, a gente pode concluir o quê? Vamos observar o que nós podemos concluir aqui, ó. Que na situação A, o que a gente pode concluir? Que calcular a raiz cúbica de 1/8 é igual a eu calcular a raiz cúbica de 1000 sobre a raiz cúbica de 8. Na B, a gente pode concluir que calcular a raiz quadrada de 64 dividido por 16 é igual a eu calcular a raiz quadrada de 64 e dividir pela raiz quadrada de 16, que os resultados não se alteram. Então, com isso, nós vamos formar a nossa quinta propriedade dos radicais. O que vem dizer essa propriedade, então? Ó? Que se a gente tem um radical que tem um quociente em seu radicando, o que é quociente? É resultado da divisão. Então, quando a gente tem uma divisão no radicando, o que é radicando? É o número que a gente tem dentro da raiz, do símbolo da raiz. Então, ele pode ser decomposto em um quociente de 2 radicais com o mesmo índice. Tudo isso considerando as condições de existência dos radicais envolvidos. Ou seja, então aqui a gente está resumindo através da... A gente está fazendo uma representação genérica aqui do que sempre pode acontecer. Então, no lugar desse n, que é o nosso chamado índice, nós vamos ter qualquer número natural maior do que 1. O A é o número real não negativo. E o B, que está aqui no denominador, que é o nosso divisor, é o número real positivo quando o expoente é par. Se o expoente for ímpar, o A é um número real qualquer, ele pode ser tanto positivo quanto negativo, e o B tem que ser um número real não nulo, porque se ele for zero, não existe divisão por zero, daí não existe a divisão. Então, essas são só apenas as restrições, né, que a gente já conhece. Então, aqui nós estamos resumindo genericamente o que sempre acontece com as situações que aconteceu no exemplo A, no exemplo B, que a gente já resolveu. Então, ó, a enésima raiz de A sobre B é igual a eu calcular a enésima raiz de A e sobre a enésima raiz de B. Posso representar a divisão assim, ou desta forma aqui também, ó. Então, ela está aqui generalizando o que sempre acontece. Então, nós vamos aplicar essa situação, essa propriedade nesse exemplo aqui, ó, que pede para que a gente transforme cada radical em um quociente de radicais de mesmo índice. Então, aqui nós não vamos resolver nada, a gente apenas vai demonstrar a propriedade. Então, aqui, ó, eu tenho a raiz quadrada de 3/7. Então, eu vou demonstrar a propriedade que calcular a raiz quadrada de 3/7 é igual, significa que vai ter a mesma resposta que se eu calcular a raiz quadrada de 3 e dividir pela raiz quadrada de 7. Só isso. Professor, eu não vou resolver nada, não vou calcular a raiz de nada, igual a gente fez nos exemplos anteriores? Não, porque aqui não tem nem conveniência eu estar calculando a raiz quadrada de 3, a raiz quadrada de 7, que vai dar número infinito, número irracional. Então, não é nada conveniente estar fazendo isso aqui. Apenas nós vamos demonstrar a propriedade. Se vocês pararem para pensar um pouquinho, a gente já fez algo muito semelhante a isso no estudo da quarta propriedade dos radicais. Só que ao invés de ter divisão, eram multiplicações. Então, é a mesma ideia, tá? Vamos aqui para o exemplo B. Eu tenho a quinta raiz de 15 dividido pelo 3. Então, calcular a quinta raiz de 15 dividido por 3, eu vou demonstrar aqui
que é a mesma coisa que calcular a quinta raiz de 15 e dividir pela quinta raiz de 3. Só isso. Opa. Então, vocês podem ver que a divisão, às vezes, ela vem escrita na forma fracionária e, às vezes, ela vai vir escrita na forma aqui, né, com os dois pontinhos e tudo mais. Vocês têm que saber que elas significam a mesma coisa, só está escrito de forma diferente. Aqui a gente poderia ter, em vez de ter escrito em forma de fração, poderia ter vindo escrito assim, ó, para a gente resolver, sem problema nenhum. Significaria a mesma coisa. O mesmo aqui no exemplo B, em vez de aparecer aqui no ladinho 15 dividido por 3, poderia ter aparecido 15 terços. Então, vocês têm que se acostumar que a divisão pode vir das duas formas.